eu concordo com o Marcelo que precisa ter calma. Mas eu também acho que você tem que dar uma resposta rápida Então, pro fiasco mas que às foi vezes... o trabalho na Copa de resultado. Porque, eu repito, o trabalho no ciclo, ele não foi um trabalho... Não, Xandão. Ah, Responder rápido, muitas vezes é responder mal. É porque assim, o Marcelo, também, só para pontuar... Se você está numa discussão e responder rápido, muitas vezes você fala uma coisa muito acalorada que depois você vai se arrepender. Eu prefiro responder bem do que responder rápido. É porque assim, para eu colocar do ponto de vista que eu tô entendendo, são negociações com grandes nomes que não são simples. Então, numa dessa... Será que não é? Ele está livre no mercado. Não, tudo bem, mas é um nome de... É questão cultural, é diferente quando você negocia com um técnico que já é brasileiro, que entende, conhece, enfim, como é que funciona aqui, e um técnico de fora. Às vezes, por essa pressa, poxa, eu quero ele pro dia tal. Pode parecer que, vamos começar a dar os nomes aí, que a gente, para pelo menos dizer que tentou. Nós tentamos aqui o Zidane, mas ele não pode. Nós tentamos o fulano, mas ele não pode. Então, às vezes, fica essa impressão. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. A imagem que eu tenho. Vamos falar que a gente tentou todo mundo, mas a gente quer alguém do dia 9. Não precisa ser o 9 de janeiro, mas pode ser até o dia 30, não tem problema. Mas eu também acho que não tem que esperar muito também. Acho que você tem que ter convicção no nome. Tem que ter convicção no nome, Marcelo. E tem que ir atrás, de um projeto. Isso tem que saber. Agora, vai ser um anticlímax gigantesco se anunciar um brasileiro. Sim. Então, aí vai ser um anticlímax gigantesco se anunciarem um técnico brasileiro neste momento. Depois de toda essa perfumaria que estão fazendo aí, eu, o Marcelo, tu, a gente não quer ver, por exemplo, a chegada de um estrangeiro também de terceiro escalão. Concorda comigo ou não? Eu acho que daqui, de repente, o único seria o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira, hoje ele é de segundo, da Europa ele é terceiro escalão, mas aqui no futebol brasileiro hoje... Para ficar na seleção. Não, para ficar na seleção. Seria, acho que, o grande nome. O Abel Ferreira hoje, para mercado brasileiro, ele é primeiríssimo escalão. Primeiríssimo. Não, além do que, já conhece a nossa cultura, já conhece o nosso povo, já conhece um Mas na Europa ele é terceiro escalão, não é? Ninguém sabe quem é. Então, ele é muito novo, né? Então, assim, ele começou a carreira e saiu. Ele não teve nem tempo de estourar na Europa, de ter um grande trabalho decepcionante, sabe? De ter uma chance no Benfica e o Benfica terminar em sexto lugar no campeonato pra gente falar que ele é um técnico de segundo escalão. Porque ele começou logo foi pra Grécia e logo foi pro Brasil. Eu, sinceramente, não sei o que a seleção brasileira vai fazer até julho. Você sabe? Se tem mais uma Copa América? Tem data FIFA em março, e eu acho que depois só no segundo semestre, se eu não estou enganado. Então, porque em junho, os grandes clubes contratam e demitem técnicos, né? Em junho, bom, isso acontece em abril, maio, porque você já vai começar a planejar sua pré-temporada, que vai começar em junho, julho, com um treinador que vai participar das decisões, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse aqui a gente vai contratar, esse aqui não vai. Então, bom, coloca o André Jardine ainda é o técnico da Sub-20? Não, o André Jardine está no San Luís do México. Agora Jardine. É o Ramon. Agora é o Ramon Menezes, técnico do Sub-20. Ramon Menezes. Cara, coloca o Ramon Menezes para jogar esses grandíssimos jogos que a seleção deve ter para fazer em março. E aí, quando chegar em junho, julho, se o Zidane não tiver time, se o Ancelotti estiver com um clima ruim no Real Madrid, você contrata e tá tudo certo. Não vai ter mudado nada até julho. E a resposta pode ser, estamos esperando o melhor nome. Numa dessas, para você ver como é que futebol é uma coisa de outro mundo, a Argentina tinha saído do Sampaoli, que era um bom técnico, do Tata Martino, que tinha treinado o Barcelona, tinha tentado o Balda, não sei o quê. Colocou o Scaloni, que nunca tinha treinado coisa nenhuma, que era o vice lá, o auxiliar do Sampaoli. Eu lembro que eu fui fazer uma Argentina e Alemanha, em Dortmund. Não lembro se era setembro de 2018, se foi logo depois, ou se era setembro de 2019. Cara, eu acho que era 2018, porque ainda não tinha tido aquela Copa América maluca do Brasil, que o Messi ficou pistola, porque eles perderam que foi em 19. Essa Copa América foi em 19. Pois é, certamente foi antes disso, porque não tinha um climão ruim assim com o Brasil e tal. O Scaloni era difícil de... Eu lembro que eu fui fazer a cobertura para a TNT desse jogo, e era difícil de como que a gente estava tratando o Scaloni. Se como interino, se como estagiário, se como técnico efetivo. E ele foi ficando, cara. Eu lembro que o Messi nem foi jogar esses amistosos, ele estava meio lesionado, foi meio poupado, ele estava meio chateado com a perda lá em 2018 ainda e tal. Foi ficando. Então, numa dessas, entra aí um técnico brasileiro que talvez não se espere muita coisa dele e ele vai ficando. Mas o que eu faria, se eu estivesse lá,
seria esperar. Pô, se o Zidane não pode te dar uma resposta. Para mim, os melhores nomes estrangeiros são Ancelotti. Bom, assim, não existe Guardiola, não existe Klopp. Isso que eu já te pergunto, ô Marcelo, dos técnicos estrangeiros disponíveis, o Zidane seria o melhor nome? Já emenda no que você estava falando. Então, se pensar que o Ancelotti não está disponível, tá. Acho que o Zidane é um técnico que conhece muito de futebol, que tem muito respeito dos jogadores, não é um inventivo, não vai fazer uma revolução. O Real Madrid teve bons e maus momentos com ele. A segunda passagem dele no Real Madrid foi muito regular. Acho que chegou a ganhar a La Liga de 2020, que era lá o ano da pandemia e tal. Acho que ele já estava. Cara, eu tô um pouco perdido realmente nas datas, vocês me desculpem. Então, que a de 2021 ganhou o Atlético de Madrid e a de 2022 ganhou o Real Madrid já com o Carlo Ancelotti. Mas a de 2020 ganhou o Real Madrid no ano da pandemia. Era o Zidane. Era o Zidane. Ele tinha voltado depois do Solari, depois do Lopetegui, não sei o que. Ele voltou no meio da temporada e na temporada seguinte ele ganhou. Então ele teve lá seus bons e maus momentos, mas assim, ele pegou um time, por exemplo, que jogava com Kroos, Modric e acho que James, Rodrigo, Isco e o BBC na frente e mudou, cara. Tirou o James ou tirou o Isco, acho que era o James Rodrigues, que tinha um boom muito grande. Colocou o Casemiro, acertou o meio campo. Aí esse time ganhou Champions, aí esse time começou a empilhar Champions, teve dificuldade em campeonato de regularidade. Na época dele aqui, ele ganhou uma liga e o Barcelona atropelou, assim, ganhou a liga com 15 pontos, 17 pontos de vantagem e tal, com o MSN ainda funcionando muito bem. Mas acho que é um técnico experiente, que conhece de seleção, que conhece muito de seleção por tudo que ele passou na seleção francesa, que é um conciliador. Eu acho que o técnico de seleção, eles até usam um termo aqui, ele não é treinador, ele é selecionador. Então ele vai pensar uma forma de jogar, vai montar em função daquilo e tal. E eu não sei se daqui a pouco o Brasil perde, vai ser muito por culpa do técnico. De vez em quando é, de vez em quando não é, de vez em quando é adversário. Mas vendo as alternativas, vendo o que tem, vendo que Guardiola, Klopp, não sei o que, são disponíveis, que não existem grandes treinadores brasileiros. Thomas Tuchel, acho que o Thomas Tuchel é muito distante e eu acho que ele não quer seleção, não é esse momento da carreira dele. Não, acho que nunca deu declarações querendo. Mas, pô, é um cara que fala alemão, inglês. Isso, Sabe, não é um cara muito perto. O perfil dele... Ele fala castelhano, daqui a pouco ele fala português. O perfil dele com a nossa imprensa também não ia bater. Também essa cobrança gigantesca técnico, que existe. É um grande técnico, mas eu vejo Zidane antes e tal. E outra coisa, eu estava falando aqui dos perfis, né? Que já tentaram o Guardiola, aí sondaram, parece que o Ancelotti. Antes disso, bom lembrar, né? A CBF convidou há mais de um ano o Xavi para ser o técnico da seleção brasileira. E era o caboclo, hein? Era o caboclo presidente. Era o caboclo presidente. Então, assim, já está no radar da CBF há algum tempo um técnico estrangeiro. Acho que eles vão esgotar o que der para buscar aqui antes de ir nos técnicos que estão aí. Porque daí é que para mim, questão de querer e você não dar esse tempo aí de repente o cara no meio do ano, enfim, término de temporada, para mim não faz sentido. Aí entra justamente naquilo que eu tô batendo na tecla, né? Que é essa questão de, vamos tentar esse para falar que tentamos só. Sim. E não de fato porque queremos. Esse que é o meu medo, entendeu? Não, assim, tu começa falando de Ancelotti, Mourinho, Zidane, e aí tu traz, desculpa, tá? Tu traz o Manuel Pellegrini, é um anticlímax. Mesmo que o Pellegrini tenha uma boa carreira. Ninguém sabe quem é ele. Não, é que tá o detalhe, viu? Mesmo que o Pellegrini tenha uma boa carreira na Europa. Entende o que eu tô dizendo? Sim, concordo. Então é o seguinte, ó, quando tu larga no top 5, tu começa nesse nível... Deixou o sarrafo muito alto, né? Exatamente, viu? Tu começa só a falar nesses caras aí, não adianta tu anunciar um cara de terceiro escalão. Não adianta. Então é o seguinte, ó, daqui a pouco chama uma coletiva, tentamos Zidane, Ancelotti, Klopp e Guardiola, tô dando um exemplo, e Mourinho. Então, o top 5 a gente tentou, ninguém quis. Nós vamos partir para o nosso mercado interno. Abel Ferreira. Sabe? Acho que é por aí. Tem que ser isso. Vai ser um anticlímax. Não que eu não concorde com isso, mas vai ser um anticlímax para o momento, a vinda de um brasileiro. A escolha de um treinador que atua no Brasil. Até porque é o seguinte, ó, tem horas que tu tem que testar. Isso que o Marcelo falou em relação a prazo, eu concordo com ele para teste, certo? Eu acho que o treinador tem que chegar agora, ponto, mas é apenas uma opinião particular. Mesmo com uma seleção, talvez assim, encaixada dentro de campo, porque não vai mudar muitas peças. Não sei. Se você pegar a base do time, são jovens. A frase do Alex, que hoje assumiu o Avaí, grande Alex, é o seguinte, a seleção brasileira
não é a convocação dos melhores. É a preferência do treinador. São as preferências do treinador. Eu acho que ele tem 90% de razão nesse tipo de frase. Você achou? Eu acho. Nessa última convocação também? Eu acho, sabe? Então é o seguinte, ó, a gente tem que ver. Por exemplo, se vier o Zidane da vida, eu acho que a primeira convocação dele, ela vai ser basicamente uma referência da Copa do Mundo. Sim. Que é a referência que ele tem. Depois que eu acho que ele começa a mexer. Começa a mexer com o que ele entende por futebol. Agora, se tu tenta o top 5, Marcelo, tenta o top 5, não dá. Top 5 europeu. Tu tem que vir pro mercado interno. E o mercado interno é o Abel Ferreira. Agora, se todos recusarem e tu anunciar um brasileiro, vai ser um anticrime gigantesco. Mas tu tem que comunicar isso, cara. Tu não pode ficar fechado no gabinete, aí eu vou concordar com o Marcelo, achando que só ele pode definir, o Edinaldo. Tu tem que comunicar isso. Tem que comunicar. Assim, seria excelente para o cara que está chegando, né? Bom, tentamos Guardiola, Klopp, Ancelotti, Zidane, Xavi, ninguém quis. Então, aqui está Guto Ferreira. Nossa, você imagina o clima e a confiança que esse cara começa o trabalho. Vazar esses nomes é horrível, porque a cada nome que vaza, a cada nome que não se consolida, é péssimo, porque a gente está vendo que está gastando cartucho. O que o Alex disse, que o Xandão puxou aí, eu também acho que seleção não são os melhores. Não é um jogo de All-Star Games. Tem que ser os melhores dentro do que você quer fazer. Então, Dybala na Argentina. Dybala é muito bom jogador e podia ter jogado a Copa se fossem jogar os melhores. Agora, dentro do que você quer fazer, não serve. Não servia. Jogava o finalzinho do jogo, entra para bater pênalti, entra para participar um pouquinho e tal. Então, seleção é montar um time baseado no que você quer fazer. Por isso que eu acho que tem pouco sentido você ir de Mourinho, você ir de Xavi a Mourinho. Cara, não tem nada a ver. Você ir no mercado e falar assim, bom, eu não sei se eu compro uma barra de chocolate ou um suco de limão. Não tem nada a ver, cara. Não tem a ver. Assim, não é nem isso. Não sei se eu compro sabão em pó ou se eu compro um chocolate. Não é nem comida as duas coisas. Então, você ir de Mourinho a Xavi é simplesmente que você quer um técnico estrangeiro, um medalhão, um cara que vai chegar diferente do brasileiro. A primeira coisa é o que a gente quer. A seleção brasileira tem uns moleques rápidos pela ponta que estão assombrando a Europa, o Vinícius e o Rodrigo, que o Martinelli e o Rafinha e o Antony. Bom, então tem Neymar, para não falar outra coisa. Então vamos jogar ofensivo. Então qual é o técnico que vai jogar ofensivo? O Mourinho não é, cara. Não é. Mourinho mas não, acho, não é o cara. acho que nesse momento ninguém tá pensando nisso, né, o Becker? Pelo menos em relação à CBF, né? Eles querem o cara fora. E é ponto. Sim, mas... esse era o meu problema. Acho que tem que ser um cara fora, dentro de um perfil que você quer. Por exemplo, Ancelotti e Zidane, eles conseguem moldar o time em relação ao adversário, em relação ao que eles têm. Então, a Champions que o Real Madrid ganha contra a Juventus, 16-17, na semifinal, ele tira o Bale do time. Ele tira o Bale, coloca o Isco, reforça meio campo, e aí ganha do Atlético de Madrid com uma jogadaça do Benzema, tinha sido 3-0 com o Cristiano arrebentando, o jogo de volta estava 2-0 Atlético de Madrid, o Benzema faz uma jogada, decide o jogo, e na final o Bale está fora. Depois na final 17-18 contra o Liverpool, o Bale fica fora também. Reforça meio campo e tal, o Bale entra no segundo tempo. Então, sim, são técnicos mais maleáveis, o que eu até gosto mais. Se você contrata um cara no perfil do Xavi, cara, você vai ganhar e você vai perder abraçado a uma coisa que ele não vai largar dela jamais, assim. Vai trocar 1 milhão de passes, vai tentar atrair muitos caras e vai ganhar ou perder daquela forma. Como se fosse o Luiz Henrique. Para mim, o Luiz Henrique, que acho que quer treinar clube agora, seria um ótimo nome, um excelente nome, porque entende muito disso e entende de fazer bons jogadores jogarem. O Brasil tem melhores jogadores que a Espanha, então acho que o Brasil jogaria muito melhor que a Espanha. O Brasil tem pólvora. Os jogadores da seleção brasileira são capazes de tocar a bola e são capazes de fazer pegar fogo. Os da Espanha não são. Desses aí, você vai fazer pegar fogo com Asensio, o Ferran Torres e com, sabe, Morata. Ou você vai fazer pegar fogo com o Rodrigo, Vinícius, Neymar. Então, quando eu me lembrei Neymar, de ti, viu, Marcelo? E os caras fazem 120 gols por ano. Eu me lembrei de ti vendo, a Espanha levou 78 passes para chutar gol contra Marrocos. Cara, 78 passes. Pra chutar no gol. Então trocava 78 passes até chutar no gol. Cara, isso aí é brincadeira, isso aí. Qual que seria o nome mais parecido com o nome do Tite? O Becker? Ancelotti.
Inclusive, eu acho que o Tite admira muito o Ancelotti, disse isso várias vezes, veio para a Europa algumas vezes para encontrar e tal, porque sabe atacar, se sente muito confortável na defesa. Eu acho que o Ancelotti lê muito melhor o que vai acontecer nos jogos do que o Tite. Eu acho que faltou isso para o Tite algumas vezes durante os 2 ciclos, ler o que vai acontecer nas partidas e mudar as partidas. E acho que o Ancelotti faz isso melhor, mas saber atacar, saber pressionar. O Real Madrid, que ganhou a Champions na temporada passada, às vezes jogava esperando, às vezes jogava pressionando. Colocava lá as famosas trocas Rodrigo e Camavinga e virava um outro time de futebol, cara, que marcava lá em cima, que recuperava, que era muito mais agressivo do que o time que às vezes espera. E é um time que se sente muito mais confortável esperando. Então, o Ancelotti é o que tem um perfil mais parecido de todos os técnicos europeus ao do Tite, inclusive na forma de lidar com os jogadores.